Fala galera do Papo! Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Queria muito que ela viesse aqui e ela topou, loucura dela. Mas ela vai hoje fazer o que poucas pessoas têm coragem de fazer na frente das câmeras, que é falar mal de alguém, principalmente de político. Ela ficou conhecida por vídeos bastante engraçados, bastante polêmicos na época da eleição. Ela que é pré-candidata a vereadora aqui da cidade. Gosto muito do que ela fala, gosto muito do jeito que ela fala, dou muita risada com os vídeos dela. E hoje a gente vai entrevistar aqui a nossa amiga professora Laiane. Lai, obrigado por ter vindo. Tá? Eu realmente convidei despretensioso que você fosse aceitar. Me surpreendi que você tivesse aceitado realmente com tanta cordialidade, com tanta boa vontade de vir aqui. Espero que esse papo seja legal, tanto para mim quanto para você. Tá? Primeiro, fala pra gente quem é você, como foi que você começou na internet e quando foi que você estourou no Instagram. Obrigada a você primeiro. Prazer meu, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho isso aqui, inclusive, uma ideia genial, sabe? Sair desse padrão de comunicação que a gente tem em Guanambi, assim, é urgente, sabe? Outras formas de fazer comunicação é pra ontem. Pô, que bom que você gostou. Copiei do Flow. Tudo, não, nada se cria, tudo se Tudo copia. se Hoje tá tudo copia. bem também. Então vamos começar com a internet. Eu tenho um grande porém. Eu tenho uma grande dificuldade quando as pessoas falam que eu comecei pela internet, né? Porque a internet foi uma consequência das redes sociais, né? A pandemia pulverizou muito, assim, a nossa comunicação. Eu queria, o meu sonho é ser low profile. Mas a política me obriga a fazer a disputa de ideias nas redes sociais. Eu, antes de ser conhecida na internet, eu passei a minha juventude inteira dedicada às coisas que eu acho justas, às causas que eu acho importantes. Desde os meus 13 anos, eu sou filiada a um partido. Com 13 anos, Desde os meus 13 anos, sou filiada a um qual foi o partido, partido? PCdoB. 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 Eu fui a presidente mais jovem da UEB, fui diretora da Uni, rodei esse país. Então a internet foi uma consequência. Mas veio uma hora muito boa, né? Veio uma hora que eu estava retornando para Guanambi, que eu queria trazer tudo que eu conheci no Brasil para Guanambi e contribuir de alguma forma, porque eu acredito que tem esse sentimento de cansaço. Está todo mundo cansado de como a política é feita, de como as pessoas falam, se expressam, de como é apresentado. E eu queria trazer um pouco do que eu aprendi. As redes sociais foi essa porta aberta, porque eu pude chegar em Guanambi antes de voltar presencialmente. Eu pude falar com as pessoas da cidade pela internet. E aí vem aquele vídeo de Bolsonaro, que é só uma consequência, mas aí Ah, vem aquele foi muito. muitos outros. E aí eu tô aí usando da internet para contribuir, no mínimo, um pouco na qualidade do debate político de Guanambi. É, aquele. O Gui, que foi isso, Gui? Do nada aqui. Porra, achei que tava possessa a sala. Levei um susto. Aquele vídeo do Bolsonaro foi legal, eu dei muita risada, né? Eu tô velho pra política, sabe? Quem me conhece das antigas sabe, Não. eu era insuportável e chato na internet. Ah, eu dei muita risada, né? Eu que não sou muito ligado à política, adorei seguir você durante aqueles eventos, principalmente na política presidencial do ano passado. E teve um negócio muito legal que você postou do pessoal cobrando o pagamento das bandeirinhas. Velho. Nossa, cara, aquilo rachava de rir. Você não recebeu nenhum tipo de xingamento, de rechaço, de ameaça? Porque o Instagram tem muito isso, né? Você se abre para falar o que você quiser, mas você também tá aberta para escutar coisa que não quer. Claro, Você claro. recebe muito disso no direct? Cara, eu sempre digo que eu quero receber essas coisas, né? Quando vem uma Nossa, crise. Eu tenho muitos. coragem. Todo mundo tá aqui ouvindo. O tanto de bolsonarista que eu converso, mas eu converso de verdade, debato as coisas, as pautas que estão na semana, no mês, de verdade, debate. Eu gosto disso. Mas tem pessoas que são sem noção. Eu acho que o furar a bolha que aconteceu naquele período de Bolsonaro foi porque as pessoas têm uma mania horrível de achar que a política é chata e elas não estão erradas, porque elas foram treinadas para isso. É chato, né? Terno, sessão na Câmara, segunda-feira, obrigada meu prefeito e por aí vai, né? Vamos consertar uma rua e etc. E eu escolhi falar de política de uma maneira diferente. O que não significava que não era importante.
Mas por falar de uma maneira tranquila, que todo mundo possa entender e possa contribuir, furou essa bolha. E quando a gente fura a bolha, aí vem todo mundo, a gente não filtra. Vem a galera de direita que quer debater, mas também vem aquela galera que é sem noção, né? Que não aceita o contraditório. Eu lembro que no período, e aí eu nunca falei isso, no período da campanha, no auge, né? No período da eleição, eu tive que voltar para Guanambi com o apoio de 2 advogados, com a ajuda da polícia, porque eu fui ameaçada de morte se eu pisasse em Guanambi por conta daquele vídeo. É sério? Já estava com a passagem comprada, e aí uma figura, inclusive pública, mas eu não posso falar, me ameaçou. Eu vim com 2 advogados, eu vim assessorada, eu vim com o apoio da minha família para poder vir votar. Ou seja, exercer o voto naquele período ficou tão perigoso porque a gente falou de política de uma maneira diferente. Então, óbvio que tem essas pessoas, sempre vai ter, mas eu sempre falo, todo mundo é bem-vindo nas minhas vidas. Deu BO mesmo? Virou caso de polícia? Não, resolveu. A pessoa foi centralizada, né, pelas superiores dela. Deu tudo certo. E eu continuo aqui. Entendi, que bom, né? Tá duro pra parar. Política, se você acha que só o seu lado tá certo, a partir do momento em que você acha que alguém tem que morrer, você tem algum problema, né? Isso é fato. Eu gosto do debate político. Eu não participo mais. Eu tô velho, Laiane. Eu tô velho, tô cansado. Mas eu gosto do debate político. Eu gosto muito. E às vezes eu me podo mesmo, porque eu não me manifesto politicamente nas redes sociais mais. Eu tenho empresa, assim, mais justamente a sociedade é extremamente polarizada. Aí se eu posto algo, agrada um cliente, mas desagrada outro, Associa a sua empresa. Eu não manifesto, né? Até o momento, eu sou de centro, né? Eu odeio todo mundo igual. Sem preconceito com ninguém. Não, eu odeio todo mundo da mesma maneira. E eu admiro muito quem se posiciona, quem bota a cara, quem vai à luta, quem fala, quem briga. Porque aquela coisa, né? Apesar de eu estar no campo 100% neutro mesmo, dada a minha posição, eu sei que, a partir do momento em que você não faz política, alguém faz política por você. Nossa, Né? isso aí é perfeito o que você falou. E a política se torna chata para as pessoas exatamente para esse afastamento. Ela é chata, eu não quero saber, política é tudo a mesma coisa, então eu não tenho que me interessar, eu não tenho que tirar meu título de eleitor, eu posso justificar, eu não tenho que me envolver nos debates que acontecem, porque a política é chata, porque exatamente quem quer continuar no poder apresenta isso. Eu gostava de política desde cedo, na escola já, mas era difícil, você não tinha... Política era assunto de adulto, né? E eu acho que falta jovem, né? Você é uma mulher jovem, ingressando ativamente na política, eu acho que falta isso, falta mais jovem na política, sabe? Principalmente no legislativo. Você discorda? Eu discordo, cara, porque, inclusive, esse é o período eleitoral, né? Uhum. E eu não sou a única jovem pré-candidata, tá cheio de jovem. E existe um problema que a gente precisa enfrentar. Sim, eu digo falta jovem em cargos eletivos. Não. Se você olha, por exemplo, Discordo. o Senado, por exemplo, só tem velho no Senado. Né? Eu acho que o problema maioria, não são os velhos, Câmara dos sabe? Deputados, e etc e tal. Falta gente jovem ali. Falta gente Nesse jovem, contexto, falta eu acho que mulheres, né? Falta imensos grupos que contribuem com o Brasil, com o desenvolvimento do Brasil. Mas eu acho que a gente, às vezes, precisa tomar cuidado, porque não é qualquer jovem, não é qualquer mulher. Não adianta, né? Por mais mulheres nos cargos, sim. O que essas mulheres defendem? O que elas vão fazer? Quem é essa juventude? Vem com a mesma velha política, vem assessorada pelas mesmas pessoas, né? Vem com o mesmo projeto, vem com as mesmas conversas. Então, não é renovação, cara. Não é conversa, balela, né? Isso, a gente passou por isso na eleição de 2018, né? Que o Congresso ele foi renovado. Não foi, tá a mesma bosta. Não. Não teve nada, não. Teve, né, o meme clássico do ator pornô. Teve ator pornô, teve LGBT, teve indígena, teve muita, teve gente jovem, né? Teve muita gente MBL, mandou muita gente jovem também no Congresso. Mas tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Esse é o problema. Isso acaba dando uma minada na fé das pessoas. Como é que você, que pretende ser uma política, né, eleita futuramente, caso se candidate, como é que você pretende chamar essa galera mesmo para a atividade política do dia a dia? Porque não é só simplesmente fui eleita, agora fica aí quieto, deixa que eu faço o meu aqui.
né? Não, você precisa chamar a população, etc. Como é que faz para acordar essa galera? Eu acho que primeiro é um sentimento de pertencimento, né? Que as pessoas não têm. Na prática, Guanambi, né? O que é que nós temos hoje? Nós temos uma tribuna livre. Essa tribuna livre, né, que é a participação popular na prática, ela foi criada há mais de 20 anos atrás. É uma das poucas estratégias assim de participação popular. Não tem, para além disso, é uma tribuna de 10 minutos. Quando você acaba de falar, todos os vereadores vão para cima de você, né? Então, não é um espaço de acolhimento, de pertencimento das pessoas. Eu acho que o início é esse sentimento de pertencimento. Quando elas percebem que alguém, um projeto de político chegou lá e não um projeto de poder. E aí, eu já aproveito para falar disso, Fica à porque... vontade, fala o que você quiser. Porque o que acontece, cara? Eu acho que existe projeto de poder, inclusive dessa galera jovem que tá chegando, é projeto de poder. Eu gosto muito de uma deputada, a dicção, mas também a qualificação dela, Érica Hilton. Ela fala que a fome é um projeto de poder. E eu postei um vídeo faz pouco tempo sobre várias doações de cestas básicas que tiveram aqui no final do ano, né? De cestas básicas, de água, de ajuda para o pessoal da zona rural que estava sofrendo com a seca. E eu falei exatamente, não era para estar acontecendo isso. Se a gente tivesse um projeto político que combatesse a seca, um projeto político que combatesse a fome. Há muitos vereadores de Guanambi têm projetos sociais. Você chega no Monte Alto hoje, tem um projeto de balé. Se você chega em um outro bairro da cidade, vai ter um projeto de esportes. Mas são projetos dos políticos que estão. Se eles saírem, esses projetos acabam. Então, o que a população pensa? Eu vou ter que votar nesse cara. Eu não tenho que debater um projeto político maior para Guanambi. Eu vou ter que votar nele, senão amanhã eu não vou ter minha cesta básica. A cada 4 anos você dá uma cesta básica, você renova, você mantém a pessoa na pobreza, você mantém a pessoa na miséria, e é projeto de poder. Então, o que as pessoas pensam que é política hoje? Um saco de cimento. Qualquer lugar, a pessoa mais jovem de Guanambi hoje acha que é um saco de cimento que você tem que dar. Acha que é uma bolsa para você estudar em algum lugar. Então, política para eles é isso. Agora, o problema é que eu acho que... Será que isso já não está entranhado na cultura do brasileiro? Porque isso vem de muito tempo. Isso vem desde a República Velha, sabe? Do coronelismo e tudo mais. Não é de hoje que a gente sabe que a maioria das pessoas elas trocam, né? Voto por caixa d'água, voto por saco de cimento, voto por milheiro de bloco, cesta básica, né? Qual seria a saída política para a gente realmente acabar com isso? Troca, mas eu acho que a gente subestima a capacidade das pessoas. Quando eu falo, por exemplo, que a fome é um projeto político, quem está com fome não pensa em outra coisa, não quer saciar a sua fome. E a gente fica subestimando. Eu sou pré-candidata por um único motivo, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu não vou jogar dinheiro, que eu não vou ir nos grandes monopólios de comunicação, que eu não vou fazer nada disso. Mas eu quero acreditar que as pessoas possam pensar esse fora da caixa, sabe? O voto é secreto, eu vou pegar esse saco de cimento que esse vereador tá me dando aí e eu vou votar em quem eu quiser, porque eu penso, porque eu passo a fome, porque eu sinto a sede, porque eu vejo que não tem saneamento básico. Na minha rua eu vou votar. Eu acredito ainda que a gente pode dar uma resposta. Se 200 pessoas derem uma resposta, para mim já é uma grande revolução. Você não falou? A juventude é revolução? Eu acredito nisso, eu quero acreditar. Não, eu também quero acreditar realmente, porque o que a gente vê realmente hoje nas redes sociais, principalmente do pessoal mais jovem, essa geração Z, e até a geração mais nova do que ela ainda, é um pouco de desligamento político, né? Eles cresceram durante essa polarização, que vem aí desde 2014 até hoje. Parece pouco tempo atrás, mas 2014 já tem 10 anos. Muito ano. Muitos anos já. Uma década. 2014 já passou uma década. Essa galera que cresceu chateada com política, né? Cresceu enjoada com política. E eu tô vendo essa juventude vindo completamente desacreditada. Quando, na verdade, é deles, né? Que tem que vir a maior energia mesmo para tentar mudar o futuro, porque o futuro é deles. Chateada ou polarizada, né? Chateada porque acredita que a política é só isso aqui que eu falei, ou polarizada. Ou eu sou Bolsonaro ou eu sou Lula.
né? Hoje, ou eu sou um extremo ou eu sou outro. E aí os problemas vão passando. Exatamente, tanto que a gente teve até pessoas, figuras ilustres, né? Eu vi recentemente que o Ciro Gomes pretende não se candidatar mais justamente por causa da polarização. Falou, cara, eu vou gastar dinheiro à toa, sabe? É isso, ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Polarizaram o negócio e não tem mais. Agora o legal e não tem mais diálogo. Agora o legal da política é que ela é cíclica, nada é eterno. A política ela é muito constante, muito inconstante, muito fluida. Eu cresci na época da rivalidade PT-PSDB na presidência nacional. Ô, polarização boa. E depois, saudades, saudades. E depois que o presidente Fernando Henrique saiu do poder, o PSDB nunca mais elegeu ninguém, cara. Nunca mais elegeu ninguém. Tá? O PT teve seu período de poder e depois surge o Bolsonaro, justamente nas falhas do PT. Cresce de uma maneira vertiginosa com a galera, com um eleitorado muito ativo na internet, que soube usar a internet a seu favor, pipocou de popularidade, né? Acho que a popularidade hoje da direita, ela tá toda entranhada na internet. E usa melhor do que a esquerda, Exatamente. inclusive, E a aí agora a internet. esquerda volta para o poder e começa um ciclo novo, e a gente vê, né, que o novo governo do presidente Lula não é mais aquele governo do primeiro governo, não é mais aquela popularidade, né? Aí a gente está tendo pessoas eleitas mais por desgosto da oposição do que por gostar do político em si, né? Você acha que Guanambi ela tem um lado político entranhado já? Porque se você olhar, Guanambi não parece eleger muito políticos de esquerda, Sim. né? Sabendo disso, o que te faz, o que te motiva, né, se dispor politicamente a ser votada, a pleitar um cargo eleitoral, sabendo que Guanambi tem realmente esse lado um pouco mais conservador? Na verdade, eu discordo que seja conservador. A história da nossa cidade é contada a partir do coronelismo, né? Do poder de dinheiro é contada a história política, inclusive, da nossa cidade, né? Política, de gestão, de planejamento, de tudo. Pelo coronelismo. Hoje a gente não pode dizer que é o coronelismo, mas eu digo que é uma política assistencialista ao máximo. E eu tento colocar na cabeça das pessoas que todo mundo sai perdendo. Porque até o polarizado, até a extrema esquerda e a extrema direita pode ir mais. Pode ir mais profundamente nos seus argumentos, nas suas ideias. Eu sou a favor de um Estado menor porque eu quero liberdade. Eu não acredito. Eu acredito, inclusive, que eles possam ser mais do que isso. Eu acredito que na esquerda também a gente pode ser mais. Eu quero mais representatividade LGBT. Por quê, cara? Porque eu quero ver mais LGBTs no espaço? Não. Porque eu quero mudar uma lógica econômica de desemprego. Eu acredito que nós podemos ser muito mais em qualquer debate. Na esquerda, na direita, no centro. E eu venho me organizando para poder quebrar essa lógica. Para que o candidato que se apresenta bolsonarista em Guanambi, inclusive, possa se debruçar sobre o porquê ele é bolsonarista. Os candidatos de juventude que estão se apresentando agora, eu quero que eles sejam que me dê muito trabalho, inclusive, nessa disputa de ideias, que eles ultrapassam a ideia de lógica de tapar um buraco de rua. Eu estou entrando por causa disso. E eu acredito, e inclusive já tem sinais disso, né? A gente pode acompanhar nas redes sociais, de que muitos candidatos têm se preocupado mais em trazer propostas. Muitos candidatos que já fazem um cronograma ali, sua prestação de contas, a sua gestão, mas também fala os desafios que vêm mais para frente. Eu acredito que tem tido essa mudança. Devagar, lenta, porque é estrutural de Guanambi, essa ideia da política ser assim, mas eu acredito que a passos lentos nós vamos e que eu, de alguma maneira, estou contribuindo com isso. Porque as pessoas, inclusive, né, não é de Guanambi, mas do interior, costumam ainda subestimar o poder da internet. Isso é verdade. Eu acredito no chão das escolas, das ruas, dos bairros, eu acredito no cara a cara, sabe? Eu acredito que a gente tem que bater em porta, mas a internet, inclusive nos últimos anos, definiu eleições mais do que polarizadas no Brasil, sabe? Definiu o rumo de muita coisa. E a disputa de ideias, eu tenho visto o que tem acontecido em Guanambi a partir da internet. Eu acho que lá pode ser um ponto de partida para a gente
subir, né? Aumentar um pouco o nível da qualidade do debate nesse ano nas eleições. É verdade, a internet, por exemplo, a gente tem, analisando tecnicamente a política guanabiense, a gente tem, por exemplo, o ex-prefeito Nilo Coelho, que se afastou por questões de saúde. Espero que esteja bem, inclusive, desejo tudo de bom. Era um cara de uma política extremamente clássica, né? É alguém a ser estudado. É realmente alguém que sabia ser político, durante muitos anos soube jogar o jogo da política com uma maestria invejável. Hoje a gente tem o ex-vice-prefeito, o atual prefeito, né? Que é o prefeito Arnaldo Azevedo, que foi um cara que se movimentou e que se levantou na sociedade guanabiense justamente por causa da internet. Né? Ele era Exatamente. muito ativo na internet, ele botava a cara na frente da câmera, filmava, mandava no WhatsApp e manifestava as ideias dele, ganhou apoio popular, a população gostou dele, hoje é prefeito. Né? Eu concordo com você, eu acho que o pessoal está subestimando muito a internet. Tá? O pessoal, realmente, porque o eleitorado está se renovando. E a gente está vindo com um recorde de adolescentes que tiraram o título de eleitor. E se os políticos não aprenderem a dialogar com essa galera, eles vão perder uma chuva de votos. Uma chuva de votos. Quando eu digo, por exemplo, que Guanabi é de vertente conservadora, na verdade eu trato isso por um recorte nacional. O Brasil é rural, conservador e cristão. Sim. Né? Guanabi é um recorte do Brasil. Guanabi é rural, conservador e cristão. Se a gente for olhar pelo censo do IBGE, a população católica e protestante, a gente está falando de algo que passa dos 75% da população. Como é que uma mulher jovem, desconhecida, até então, muito conhecida na internet, mas desconhecida para boa parte desse eleitorado, e homossexual, casada com outra mulher, dialoga com essas pessoas extremamente conservadoras e religiosas? Como é que é seu discurso com essas pessoas? O discurso é exatamente que a política é para todo mundo. A política é para todo mundo e é importante para todos os grupos, né? A comunidade católica tem uma demanda, a comunidade evangélica tem uma demanda, os povos de terreiro de Guanabi têm outra demanda, as pessoas conservadoras de Guanabi têm uma demanda, e quando eu chego para conversar com elas, é exatamente falar: eu quero que a sua demanda chegue em uma sessão da Câmara e não 3 horas de trocar nome de rua. Não me interessa. Eu discordo da sua pauta, cara. Trocar nome de rua é massa. Mas é verdade, eu já acompanhei muitas sessões. Cara, as sessões da Câmara, pra trocar nome de... Pra que trocaram a Avenida Castelo Branco, meu Deus? Aí tem uma história histórica, eu já discordo da história. Tudo bem, realmente o pessoal... Não, mas é esse nível. O pessoal mais progressista não vai gostar do presidente Castelo Branco por se tratar da vertente da época da ditadura. A Avenida Governador Valdir Pires. Mas eu digo assim, é porque essas pessoas existiram. Não apagá-las da história é, na verdade, um erro, certo? É melhor você aprender com o passado do que tentar apagá-lo e cometer esse erro no futuro. Desperdiçar dinheiro público com uma sessão de horas para mudar nome de avenida, eu acho realmente um negócio tenebroso. Eu acredito, por exemplo, que os evangélicos, né, vamos falar da parcela evangélica, a parcela evangélica de Guanabi ficaria muito mais feliz se debatesse, por exemplo, datas que tratasse da pluralidade de religiões, né? Eventos específicos para falar das religiões de Guanabi, do que passar uma noite inteira mandando abraço para os amigos na sessão, como eu já cansei de ver em Guanabi. Então, o que eu digo para essas pessoas é o seguinte: eu quero que vocês falem, mesmo eu discordando, e eu estou sendo pré-candidata para que vocês discordem de mim, mas que pelo menos exista um debate, porque é absurdo. Eu convido todo mundo a assistir a sessão na Câmara. Realmente é um negócio sonolento. Nossa, pelo amor de Deus. É pior que aula com PowerPoint. É um negócio triste. Por exemplo, Guanabi tem hoje quantos vereadores? 15. 15 vereadores, né? Vereadores são pessoas que, historicamente, seriam o melhor da sociedade. Seriam os grandes nomes da sociedade que estariam ali justamente para tomar decisões em favor dela. Historicamente, você é historiador, sabe disso. Né? Seriam os bons homens de boa fé de determinada região. Hoje, o vereador ele é tido como alguém completamente inútil. Né? Como é que você pretende mudar essa imagem, por exemplo, para alguém que já
tá incrustado na mente dela que o vereador é só alguém que ganha 8 mil por mês e vai lá mudar nome de rua. Ao mesmo tempo que é inútil, na verdade, a dependência de muitas pessoas, infelizmente, em Guanabi. É inútil em exercer o seu trabalho, né? Que é legislar, que é fiscalizar, mas ele ainda é a fonte de dependência de muitas pessoas, exatamente por causa dessa política. E a gente quer trazer essa outra ideia. Primeiro, né? Apresentar o que um vereador pode fazer. Eu fui uma vez na Câmara para falar sobre os casos de violência doméstica que acontece em Guanabi. Não tem problema de violência em Guanabi. É violência de gênero, problema de violência. E eu usei da palavra criatividade. Falei, vocês podem mais. Não é possível, com os números que estão acontecendo, que sejam criativos. Querem minha ajuda? Querem a ajuda da população? Porque eu tenho certeza que a população tem alguma opinião sobre como pode melhorar a segurança para as mulheres. Criatividade. E foi um reboliço, né? Todos os vereadores, as vereadoras, inclusive, né? Todas ali fizeram moções de repúdio contra mim. Mas é isso, mostrar que, mesmo que seja ali ficar fiscalizando o prefeito, ficar criando projetos de leis, eu acredito que um vereador, com criatividade, com formação, né? Com estudo, pode fazer muito mais. Existem muitas saídas para os problemas de Guanabi que as pessoas simplificam, né? Eu acho isso complicado, porque o vereador ele tem que dominar realmente, ele tem que ser alguém muito preparado e dominar vários assuntos. Por exemplo, a Prefeitura de Guanabi solicitou um empréstimo de 100 milhões de reais da Caixa. Cabe aos vereadores aprovar ou negar esse empréstimo. E aí é o seguinte, como é que você coloca para aprovar um cara que não sabe tabuada? Mas é assim, eu acho que a gente não pode confundir, porque, inclusive, eu falei disso há pouco tempo nas minhas redes sociais, e aí as pessoas pensaram, caramba, não, a gente precisa colocar as pessoas mais pobres mesmo para ocupar aquele lugar da Câmara. Eu concordo, quem precisa estar lá realmente é o povo, mas quando a gente chega lá, nós precisamos mostrar porque que nós estamos lá, nós precisamos estudar, nós precisamos nos dedicar. Se a gente chega na sessão da Câmara, numa segunda-feira, ainda em Guanabi, a essa altura do campeonato, tem vereador que, para além de ficar mandando abraço para a família, ainda vai estar falando de qualquer outra coisa que não seja a função de um vereador. Isso é porque ele é pobre? Não. Isso é porque ele não se dedicou ao que ele tinha que fazer. Eu acho que tem que lotar de pobre, eu acho que não tem que ter nenhum filho de político lá, não. Mas chegando lá, as pessoas precisam se dedicar e honrar. Eu acho isso justamente, eu concordo com você nesse aspecto. Tem que ser gente preparada. E, assim, ser preparado não quer dizer necessariamente que você tem um diploma. Sim. Não é assim que a banda toca, né? O Rui Barbosa aí, que não é regra, mas é um excelente exemplo de exceção. Eu tenho eu não sei se está certo, tá? Há muito tempo, para poupar tempo e esforço, para poupar um pouco de energia, eu estabeleci um critério para voto. E qual é o meu critério para voto? Poder Executivo. Capacidade administrativa. Não me interessa. Bom. Se é homem, mulher, gordo, magro, preto, branco, alto, baixo, hétero ou homossexual. Se você for inteligente, se você souber realmente mostrar que você tem ideias administrativas, porque você vai ser o gestor da cidade. Você não é só o cara que corta faixa na inauguração e solta fogos para inaugurar quebra-mola. Se você vai gerir as contas públicas da cidade, inclusive vai suar do dinheirinho que paga lá no IPTU, que paga nas notas fiscais, etc. e tal. Já no Poder Legislativo, eu opto pela representatividade. Tá? Não estou dizendo que minha maneira de votar é a certa, nem que vocês tenham que seguir, tá? Façam o que vocês quiserem. Mas é que se a gente pegasse pela parte, por exemplo, você é mulher, então se você votar em uma mulher, e todas as mulheres seguirem esse critério, a gente teria um parlamento mais condizente com o censo do IBGE. Sim. Um parlamento com maioria de mulheres. Qual é a maioria da população brasileira? Mulher e preta. Então nós teríamos mais mulheres pretas no parlamento. Né? Não estou dizendo que... É claro, né? Na ausência de alguém que você acha que seja competente para ser deputado, você vota num homem branco ou num homem preto e etc e tal. Mas eu sigo esse critério. Então, eu não sei o que eu sou, não sei se eu sou pardo, não sei se eu sou branco, sou um negócio meio melado. Eu voto geralmente em homens e pretos. É esse tipo de gente que eu quero ver no Poder Legislativo. Né? Porque aí você leva a representatividade.
Esse é o meu critério. O judiciário, infelizmente, não dá, porque ele não é eletivo, né? Sim. Realmente, infelizmente, o judiciário, ele é... O topo do judiciário, ele é político. Mas indiretamente, não Sim. diretamente. Não é o povo que elege, é quem o povo elege que coloca lá. Mas, no geral, ele é por competência, que tem concurso, etc e tal. Então, eu estabeleci esse critério. Então, eu É não um sei se é critério bom. certo, não sei se é... Não quer dizer que eu não possa votar na mulher, não pode, quer dizer que eu não possa votar num branco, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que eu acho que se a gente seguisse esse caminho de representatividade, nós teríamos um parlamento, não só a Câmara de Vereadores, como a estadual e a federal, mais justo. Sim, porque também tem um outro extremo, né? Que ao mesmo tempo que a gente fala que precisa ter essa formação, precisa ter essa educação, tem um outro extremo que eu acho que é a faculdade da vida. Porque nem tudo a gente aprende na faculdade, né? Isso é Nem tudo a verdade. gente aprende na academia. Eu acho que não há ninguém mais qualificado, por exemplo, para falar de transporte público em Guanambi, senão alguém que mora lá no Monte Azul e trabalha aqui no centro. Eu não acho para pensar estratégias, para falar das dificuldades, para falar inclusive da prioridade desse assunto. Eu não acho que em Guanambi tem alguém mais qualificado, por exemplo, para falar sobre educação básica que não sejam os pais dos alunos das escolas municipais. É verdade, concordo. Porque eles estão realmente na prática daquilo do dia a dia, eles sentem na pele, né, Exatamente. o ônus e o bônus dessas políticas. Você falou um negócio aí que que realmente me chama, né, para o debate, porque parte da minha profissão, eu sou engenheiro civil, e a maioria das pessoas não sabe que infraestrutura de transportes é uma especialização da engenharia civil. Então somos nós quem calculamos a tarifa de ônibus, por exemplo. Somos nós que fazemos esses cálculos de engenharia de transportes. E sempre me incomodou Guanambi não ter linhas de ônibus condizentes com o tamanho e o porte da cidade. Não Né? tem linha de Guanambi ônibus. hoje é dependente de transporte alternativo, que é o mototáxi, que realmente salva a população mais pobre, mas que não condiz com a renda dessa população, né? Porque o mototáxi não é rico, né? A gente sabe, o mototaxista não é rico, não é um negócio que deixa o cara que ele cobra super caro para ficar nadando em dinheiro. É porque realmente o custo, como ele leva uma pessoa só, né? O custo por usuário é alto. Sim. E Guanambi não tem políticas de transporte público condizentes com o seu tamanho. Tem cidades menores que Guanambi que tem várias linhas de ônibus. Eu acho que Guanambi, porque a gente está em frente ao ponto de ônibus, né? Que é o ponto de ônibus da Praça do Bradesco. Passa duas linhas de ônibus só aqui, que eu me lembro, né? Alvorada, Caiçara. É isso, Alvorada, Caiçara e BNH. Sempre foram essas três linhas de ônibus. E Guanambi já expandiu pra caramba. E não há um debate político, não há alguém técnico, sabe? Não estou falando especificamente dessa gestão, isso eu estou falando dos últimos 20 anos. Tá? Dos últimos 20 anos não houve um debate, não houve uma implementação de uma linha de ônibus mais robusta, mais condizente com a população, tanto que a faculdade, quando migrou para o extremo da cidade, precisou implementar ela mesma uma linha de ônibus para levar seus alunos. Sim, exatamente. Há tempos atrás, né, Guanambi tinha mais linhas de transporte público que hoje não existem. E aí eu volto de novo. Quem legisla e exerce hoje, por exemplo, a prefeitura de Guanambi, anda de quê, meu filho? Me responda. Anda de quê? Anda de carro, tem seu transporte, não precisa pensar transporte público. Não está na pauta dele pensar mobilidade urbana, porque ele não precisa. E quando a gente fala que é aquela pessoa que vive aquela realidade, tá? É nesse sentido. E quando chegar a estudar, claro. Concordo. Guanambi é a única cidade onde o ônibus encolheu. Né? Vocês tinham aqueles ônibus grandões, Não hoje é existe. micro-ônibus. E os que existem da escola cheios de deficiências. Isso é verdade. Os que vieram do governo federal realmente sofrem porque geram uma manutenção muito grande e você precisa realmente dessas manutenções. Qual seria a sua bandeira? Geralmente, toda vez que o político entra no poder legislativo, ele entra com uma bandeira. Né? A minha causa é essa. E lá dentro ele vai se deparar com várias outras causas para legislar, mas ele tem a bandeira dele firme e forte. Qual seria a bandeira da Laiane caso você se candidate? A primeira coisa é o combate à velha política. Eu quero debater, independente que as pessoas concordem Mas o comigo. que seria velha política? Se está tudo igual há muito tempo. É o assistencialismo, é a nossa referência ao coronelismo, É é o projeto de É poder. estranho se ouvir alguém de esquerda falando do assistencialismo, né? Porque ficou famoso no Brasil o assistencialismo justamente nos governos federais de esquerda. Né? O que seria o combate ao assistencialismo para você? Um Que projeto tipo de político. assistencialismo? Projeto político, por exemplo.
Foi o que eu disse. Hoje, se muitos vereadores saírem, né, não serem reeleitos, muitas políticas criadas por eles acabam, porque não é uma política permanente de combate a alguma pauta, à desigualdade social, à fome. Não, é uma política temporária, de momento, né, para alimentar a presença dele ali no legislativo. Quando a gente muda essa lógica, pensa políticas permanentes, projetos de leis que independem de governo, acho que esse é o primeiro passo, né? Isso é projeto político. É isso que é o oposto de projeto de poder. Mas sim, a minha bandeira é educação. Minha formação de vida é educação. Eu fui presidente da UEB, fui diretora da Uni, eu fui do Conselho de Educação, eu redigi junto com, né, muitos profissionais altamente qualificados do Estado, o Sistema Estadual de Educação. Então, a minha bandeira... E eu acredito, inclusive, que tudo que a gente falar aqui de combater fome, de combater desigualdade, o acesso ao ensino superior, o acesso à educação é estrategicamente essa ferramenta para a gente mudar essa lógica de política, para a gente mudar todas essas questões econômicas de fome, de miséria e para o desenvolvimento do próprio país. Passa por educação tudo, e educação assim, foi minha formação e é a minha bandeira. Eu concordo com você. Aí a gente concorda 100%. Porque educação não é nem... Educação é legal porque é o seguinte, ela é um tema que não tem lado político. Assim, independentemente de qual seja a sua vertente política, se você vai esquerda, extrema esquerda, centro, direita, extrema direita, educação é o óbvio. Né? Eu acho que é uma pauta que ninguém conseguiu se apoderar dela, né? Nenhum lado se apoderou dela. Você tem, claro, né, pautas mais à esquerda, pautas mais à direita, mas a educação é um ponto crucial para qualquer lado político. Porque se você olhar, a partir do momento em que você resolve os problemas da educação, uma série de outros problemas vêm sendo resolvidos em cascata. Perfeito. Você resolve violência, você resolve homofobia, você resolve racismo, você resolve uma porrada de outros problemas com a educação. E é um negócio que, assim, é surreal, porque no Brasil é uma pauta jogada de lado. Simplificada. Tratada como um problema simplesmente monetário, né? Aí falta de dinheiro. Investimento, E quando, na verdade, não é falta de dinheiro. E a gente tem exemplo de todas as grandes potências do mundo, né? de todos os países que se emergiram como potência, que eles só conseguiram fazer isso investindo massivamente em educação. Você tem a Coreia do Sul, talvez seja o melhor exemplo. Né? Educação em tempo integral, uma porcentagem massiva do PIB deles foi investido em educação. Hoje é um centro tecnológico de ponta, referência para o mundo inteiro, né? É uma das grandes potências do mundo, sem sombra de dúvidas. Todos os países nórdicos também têm hoje o melhor IDH do mundo por ter investido massivamente em educação, né? Só que no Brasil tem uma barreira cultural também, né, cara? A educação é a sua bandeira, só que a educação é algo destratado não só pelos políticos, mas também por boa parte dos brasileiros. Como é que você se vê, por exemplo, falando para as pessoas que acham que no Brasil educação é só despesa? Eu entendo esse sentimento das pessoas. Na pandemia, o número de evasão universitária triplicou. Não é porque as pessoas não queriam estudar, porque as pessoas ainda não acreditavam na educação. Foi porque o Brasil disse para ela que não era para essas pessoas estarem nesse espaço, por questões econômicas, porque teve que, inclusive, né, a crise econômica que veio depois, teve que trabalhar para poder pagar os estudos, ou tinha que largar os estudos para poder trabalhar. Então, foi criando esse sentimento de que a universidade talvez não seja mais essa saída para mudar a sua vida, para mudar a vida da sua família. E esse sentimento é explicável. Porque o que aconteceu, inclusive, eu tenho essa sensação nesses últimos anos, foi que foi um projeto para que as pessoas achem que a universidade, o acesso à educação não é mais uma estratégia, uma saída para mudar a vida das pessoas, né? Para mudar essa lógica de desigualdade social. E as pessoas têm sentido isso. Mais cedo, eu sou professora da rede estadual, os alunos saem do ensino médio querendo trabalhar, né? Querendo trabalhar nos trabalhos mais precarizados, mas aquilo ali hoje é vencer na vida. Ou aqueles que sonham entrar na universidade querem, mas acham que não é para elas. Porque acessar a universidade, acessar um curso técnico, não precisa ser a universidade, lhe requer muito, lhe requer um tempo, lhe requer dinheiro.
né? Ele requer mobilidade urbana, que não tem aqui. Então, essas pessoas que mais precisam da universidade não conseguem estar. E eu entendo esse sentimento. Quanto mais cedo as pessoas têm saído das escolas para poder trabalhar. O que eu acho que é possível mudar essa lógica é esse sentimento de pertencimento novamente. Como que a gente faz sentimento de pertencimento? Políticas públicas que inserem a pessoa na universidade e que garantam a permanência. Eu falei antes da pandemia sobre um projeto. Vejam só, esse projeto ainda me tira a cabeça. Existe um projeto de acesso ao ensino superior em Guanambi. Esse projeto é para os alunos cursarem medicina nas universidades privadas daqui. Você precisa ter 10 salários mínimos para concorrer a essas bolsas. Você faz a seleção, você precisa ter 10 salários mínimos para poder entrar. Agora, se você tiver acompanhado durante esses anos quem entrou na universidade, foi quem poderia pagar. Entendi. Eu fui uma dessas pessoas, sabe? Chegou um momento durante o curso que eu realmente não me sentia pertencente àquele local. Não era pra mim. Chegou um momento em que você para e pensa, fala, cara, isso aqui não é pra mim, sabe? Pô, mano, tenho que escolher entre comer ou pagar passagem de ônibus. Se eu pagasse passagem de ônibus, eu não tinha dinheiro, sobrava dinheiro para comer. Então eu tinha que ir a pé para a faculdade. Era 3 quilômetros para ir, 3 para voltar. Como eu era presidente da empresa Júnior, geralmente eu ia de manhã e à noite. Então dava 14 quilômetros de caminhada por dia. Né? As universidades geralmente são muito longe, né? Porque os terrenos são mais baratos, elas podem fazer campos maiores. E aí você começa a olhar realmente a realidade das pessoas que estão ali. São pessoas que não são do seu círculo social, são pessoas que, se não fosse a faculdade, provavelmente nunca nem te cumprimentariam. Exatamente. Porque eu fiz faculdade particular, né? Fui beneficiário do FIES. Antes disso, eu cursei uma universidade pública, em um outro curso. E ali você encontra gente de todas as realidades, né? E é surreal. Você falou, por exemplo, do caso de medicina. Eu nunca entendi por que filho de rico cursa federal. De verdade, porque sabe? É um projeto de poder. É isso. Eu acho que, assim, as universidades federais, elas deveriam ter uma cota única para pobre. O lugar de federal é para ser ocupado por gente pobre. De verdade. Se você passa, por exemplo, no estacionamento do ICS da UFBA, lá em frente ao prédio de medicina, o carro mais barato é um Audi. Sim. Sabe? É um negócio surreal mesmo. E não tem como você se sentir pertencente àquele ambiente ali. Não dá, por exemplo, para você escolher entre almoçar e jantar, enquanto seus amigos pagam R$ 800 numa mesa de sushi. Agora, assim, trazendo para Guanambi, você disse uma coisa interessante, né? Ninguém discorda que a educação é importante. Todo mundo quer defender a educação, né? Mas, ao mesmo tempo, é um problema de todo mundo. Mas não mas ao mesmo tempo é problema de ninguém. É problema do outro, é terceirizado. Vou dar um exemplo básico. As escolas estaduais hoje, né? Muitos alunos da rede estadual em Guanambi. Todos os dias os alunos têm problema com o transporte público. Existe uma discussão que o Estado manda para o município tem que garantir o transporte e tudo mais, e fica naquilo ali. É do Estado, eu não vou me envolver. Aí vamos falar das creches, né? As creches são uma possibilidade imensa de levar vários projetos. Aí o Instituto Federal tem essa possibilidade de fazer coisas absurdas, mas não leva para as creches porque tudo separado. Então, é problema de todo mundo, mas não é problema de ninguém. Então, a prefeitura não tem que contribuir com os meninos que estão querendo acessar a universidade, porque a universidade é coisa do Estado ou do governo federal. O Estado também está fazendo a sua parte, não se envolve com a educação básica e por aí vai. Não resolve. Não resolve. Por exemplo, vocês viram aquela lei, né, criada agora há pouco tempo, exatamente de transferência de terreno para as igrejas? Sim. Transferir o terreno para as igrejas católicas, alguns terrenos, né, para a igreja evangélica, e eu acho que teve para um trabalho social, não sei se foi o lado dos velhinhos. E aí a gente discutiu o seguinte: caramba, era tão bom se tivesse um restaurante para os estudantes que não são do tempo integral, que saem de longe para poder estudar e que não podem. Ou então, um cursinho pré-vestibular, várias possibilidades. Não, eu faço a minha parte. Eu garanto o ensino fundamental, o básico, o ensino fundamental 1 e 2 e pronto, e acabou.
Não tenho interesse em que os estudantes de Guanambi vão subir na vida, vão entrar na faculdade, vão mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. É problema de todo mundo, é problema de ninguém, ninguém resolve a educação. Mas na hora de subir no palanque, é tudo muito bom. A educação é a bandeira. Eu não sou contra, claro, destinar parte de terrenos públicos ainda mais ociosos para instituições religiosas que hoje meio que terceirizaram boa parte de responsabilidade do governo, né? Hoje está na mão das instituições religiosas o amparo a pessoas viciadas, o amparo a pessoas do crime, o amparo à ressignificação e ressocialização de várias pessoas. Igrejas católicas, evangélicas têm um trabalho social muito forte. Mas isso é meio que terceirizar algo que é obrigação do poder público. Perfeito. Eu vejo com uma espécie de terceirização. Não sou contra, realmente. Eu que nem tenho religião, que não sigo nenhuma vertente religiosa, não vejo problema nisso. Mas o problema é que parece que o poder público ele não sabe elencar os problemas que precisam ser resolvidos primeiro. Né? Eu acho que tem muito isso. Você tem uma série de problemas e aí vai resolvendo o que dá. Não organiza. Se a gente resolver esses dois resolvem por tabela. Se a gente resolver isso aqui, a gente já resolve metade daquele outro problema. Não tem um cronograma, não tem sabe? Não tem uma lista, quais são os problemas mais importantes hoje que a gente precisa resolver e aí depois a gente vai resolvendo os outros, né? Tipo, cada um resolve o que pode, ganha voto com isso e aí vida que segue, próxima eleição estamos aí. O que dá é o que é interessante, né? O que dá pra fazer vídeo, o que dá pra viralizar, o que dá pra ganhar voto. Aí é bom. E a gente tem, inclusive, um exemplo prático agora, né? Vários bairros com a chuva. Aí, ó, você falou que você era ateu, aí, ó, prova isso agora. Isso, cara. Que pode ver você hoje, Gui. Sim, eu tava falando das rádios, né? Noticiaram essas semanas de ruas. Essa aqui é uma rua, aí calça até aqui e tem que parar. Porque surgiu uma nova emergência de uma galera que tá reclamando muito de um outro espaço. Então, vou largar essa rua e vou calçar outra. Essa aqui também já não é interessante. Todo mundo já viu minha foto, vou pra outra. Então, fica nessa lógica horrorosa, horrível, ridícula, de fazer o que dá e o que traz o voto. Tudo em torno do voto, não tem, sabe, planejamento, projeto político. Porque aí, nesse aspecto, eu falo nem como eleitor, eu falo como engenheiro civil mesmo, tá? Não parece haver um critério realmente nessas zonas de asfaltamento, para um aqui para fazer outro ali, volta, faz outro acolá. Cara, sabe, parece que não tem gestão nisso, assim. Eu tenho muitos elogios à atual gestão, eu tenho muitos elogios à gestão do ex-prefeito Nilo Coelho. Achei sensacional a ideia da usina de asfalto, porque a gente simplesmente tirou aquela burocracia da licitação. Eu entendo, a licitação ela é linda no papel, mas no Brasil ela já não funciona mais, a gente precisa repensar mesmo, sentar, debater e repensar um novo modo, porque eu lhe digo como engenheiro civil e dono de construtora. Sim. Obra não se contrata pelo menor preço. Obra não se contrata pelo menor preço. Não dá certo. Dá merda. Eu ganho uma vida consertando obra barata. Tá? Eu ganho uma vida fazendo isso. Tá? A licitação precisa ser repensada. E sim, tudo bem, tem a licitação da compra dos insumos agora, mas que é muito menos burocrático, porque a gente tem o polo petroquímico, a maçaria, a gente tem basicamente um lugar para comprar. Então, super tranquilo. Tá? Comprou lá o material, aí o maquinário é nosso, os funcionários são nossos, né? Pagos pelo poder municipal e a gente vem em asfalto. E olha a quantidade realmente de asfaltadas. Pavimentação é uma infraestrutura de transporte necessária. Tá? E aí, só que o problema é que você realmente não vê um critério lógico. Tem um critério lógico. Um critério técnico. Sim. Realmente não se vê um critério técnico na escolha dos locais que devem ser asfaltados. Entendeu? Por exemplo, asfalto onde reclamam mais. A verdade é essa. Mas, por exemplo, uma coisa que o atual prefeito fez e eu achei sensacional foi ter asfaltado justamente uma avenida importantíssima da cidade que foi simplesmente esquecida, que é a avenida que liga a rotatória da UNEB até a saída para Seraíma. Sim. Toda a população de Seraíma passa por ali para chegar no centro da cidade. É por lá que eles passam. É por lá que boa parte da classe trabalhadora tem acesso às suas moradias. Muita gente mora ali, né? no Brasília, Alto Caiçara e Ipanema. Né? E eu achei sensacional realmente falar, não, peraí, vamos asfaltar isso daqui, porque isso aqui é importante. Enquanto isso,
outras ruas que não tinham o menor critério técnico para serem asfaltadas, Sim. foram asfaltadas só para embelezar a casa dos outros. Mas aí que entra o legislativo, que a gente estava falando. Essa ideia de planejamento, às vezes a gente joga, né, para o prefeito, para o poder executivo e tudo mais, que tem que ser mesmo, né? Ele é o responsável pela administração da cidade. Mas aí entra o legislativo, ia ser tudo mais fácil se a gente tivesse um legislativo que ajudasse no calendário da nossa cidade, que ajudasse a pensar esses problemas que às vezes o executivo não pensa, sabe? Qual é a emergência de infraestrutura que a gente tem? Qual é o que a gente pode fazer assim que está no nosso alcance para resolver lazer, para resolver segurança e tudo mais? Seria tudo mais fácil se ali tivesse um trabalho existindo. E outra coisa, eu acho que existe também algo que é muito grave. O problema da educação é da secretária de educação. O problema de infraestrutura é do problema do secretário de infraestrutura. Exatamente. E às vezes o problema de educação é a rua que não está asfaltada na frente da escola. Entendeu? Exatamente. Tem escola, tem professor, tem merenda, mas não tem acesso. Então não é um problema de educação. Qual é o problema de de saúde agora? Uma epidemia de dengue. Exatamente. Será que uma campanha... Evasão, muitas crianças não estão indo para a sala de aula porque estão doentes. Isso não é um problema de educação, isso é um problema de saúde. Né? E não há essa interdisciplinaridade entre o secretariado. Né? Isso não em Guanambi, isso no Brasil. Sim. Tá? A gente está falando de Brasil. Você não vê uma interdisciplinaridade entre o secretariado. Cada um resolve o seu pepino, agrada o prefeito e vida que segue. Tudo seria mais fácil. E aí é que entra justamente o poder legislativo. O legislativo. Segurar a rédea e chamar mesmo na responsabilidade e falar, peraí, vamos organizar essa patota. Exatamente. Né? Porque existe um conselho municipal legislativo aqui que está realmente empenhado em extrair o melhor de vocês. Mas esse é o problema, Anne. A política virou briga, deixou de ser ajuda. Entendeu? Então, assim, a oposição não é mais o poder que ajuda o governo a não errar. A oposição é o lado que atrapalha. Esse é o meu problema com política, entendeu? E é que a gente acaba desacreditando nisso. Né? E você, como pretende ser legisladora, você vai ter que sentar para conversar com todo mundo. Com certeza. Você vai ter que sentar, você vai ter que conversar com o preto, o branco, o evangélico, o católico, o de umbanda, o gordo, o magro, o hétero, o homo. Você vai ter que conversar com todo mundo. O problema é, ninguém está disposto a conversar, nem todo mundo está disposto a conversar com você. Eu compreendo isso, né? Eu acredito que hoje a gente tem um cenário em Guanambi que esse não é o problema. Né? Nacionalmente a gente vive ainda uma polarização, mas em Guanambi eu acho que esse não é o problema. Eu acho que o legislativo se conversa muito. Eu acho que ali tem uma diversidade de coisas acontecendo. Infelizmente, essa crítica eu não posso fazer. Felizmente, essa crítica eu não posso fazer. Eu acho que é um legislativo que se conversa muito, mas eu acho que se conversa muito porque ainda há temas muito confortáveis, né? Para se negociar, para aprovar alguma lei, para se negociar, para aprovar uma moção de aplausos. É algo muito ainda confortável, ainda muito dentro da realidade, da possibilidade de todo mundo, de todos os lados. Imagina eu chegar lá exatamente para dizer que nós precisamos fazer uma campanha nas escolas, porque estruturar o problema da homofobia em Guanambi, no país, mas em Guanambi. Eu acho que aí não vai ser tão confortável. Eu acho que aí poucas pessoas vão querer conversar comigo. Mas eu estou disposta a conversar com todo mundo. Eu tenho que estar disposta a conversar com todo mundo. E eu não acho que esse seja esse monstro de 7 cabeças, não. Eu acho, inclusive, que por mais que eu fale que tem muita gente aprovando nome de rua em 3 horas de sessão, tem muita gente mandando um abraço, ao mesmo tempo tem muita gente boa. Homens e mulheres muito bons hoje no legislativo de Guanambi, mas eu acho que eles precisam ser mais provocados. Por isso que eu acho que outros serviços precisam estar para tirar dessa zona de conforto. É lindo pensar uma campanha contra o capacitismo, por exemplo, mas a gente precisa fazer uma coisa além disso, entendeu? Como que a gente inclui na escola, além de colocar uma pessoa acompanhando essa criança? Nós precisamos provocar mais. É lindo a gente fazer, por exemplo,
Uma moção de aplauso às ONGs que defendem os animais. A gente precisa pensar em um projeto político pensado para a saúde pública que não seja um perigo os animais de ruas para a população. Quem gosta ou quem não gosta de animais. E isso é desconfortável. Isso vai causar, com certeza, dificuldades de comunicação, mas eu acho que é possível. Eu acredito. É isso que eu estou te falando, eu acredito. Enquanto você está aí, já é um problema histórico, estrutural e tudo mais. Não, eu acredito que é possível. Acredite, você ou qualquer outro candidato ou pré-candidato, né, que tenha realmente pelo menos 10% da sua energia e da sua crença de que o mundo pode ser um lugar melhor, tem 100% do meu apoio. Eu realmente torço muito que bons políticos se elejam na próxima eleição, gente que realmente corra atrás e fala assim, temos um problema e vamos resolver. Agora, falando sobre o problema, se você, não como política, né? Como cidadã guanabiense, se você pudesse elencar hoje os 3 piores problemas da nossa cidade, quais seriam e, se possível, como resolvê-los? Porque achar problema é fácil, difícil achar solução. Não, o professor meu dizia isso. O professor de engenharia falou, achar o problema é fácil, difícil achar a solução. Então, quais seriam os 3 maiores problemas hoje da nossa cidade, na sua opinião, como cidadã? E como é que resolve esses problemas? Eu não estou querendo simplificar, mas você me colocou na parede aqui, né? Vamos pensar soluções assim que são viáveis e ao nosso alcance. Primeiro, a violência de gênero. Guanabi, ninguém escuta falar em Guanabi que é assalto, que é roubo, né? É violência de gênero, violência doméstica, que não se resolveu ainda com os avanços que a gente teve, né? Graças a Deus a gente teve alguns avanços, mas não se resolveu. A violência de gênero é um problema grave em Guanabi, estrutural em Guanabi e na sociedade como um todo. Hoje nós temos uma guarda municipal que não funciona, por exemplo, né? Uma guarda municipal que poderia transitar nas zonas rurais, por exemplo, que poderia, né, transitar em locais estratégicos onde o número de violência contra as mulheres tem aumentado e funcionado. Essa é uma solução prática para a violência de gênero. O segundo problema que eu acredito é esse assistencialismo, né, de cesta básica, que precisa da cesta básica, que precisa fazer um projeto em uma área mais afastada, que precisa sempre de alguma ONG para ajudar, que precisa sempre de um grupo de pessoas se reunir para fazer caridade, porque a fome é uma realidade em Guanabi e, para mim, é um problema urgente. Nós precisamos criar uma política pública emergente e permanente, independente de governo, para combater a fome. E aí, essa eu não vou poder te dizer que é simples, né? Se é algo assistencialista, replicar do governo federal e tudo mais, se é uma política de emprego e tudo mais, mas essa é urgente e uma das soluções é acabar com essas raízes do assistencialismo. E aí precisa ser pensado com todo mundo, precisa ser pensado com a população que passa fome, com o legislativo e com o executivo, mas é uma pauta urgente e que precisa ser uma política pública, se for criada, permanente, independente de governo. E terceiro, a educação. Com certeza a educação. Eu, para além de ser professora da rede estadual, eu tenho um reforço escolar, um centro educativo. E a maioria dos nossos alunos, né, vem de escola pública. Alunos que estão no 6º ano e que a gente precisa revisar lá no 3º ano. Existe um projeto hoje que é de integralização das escolas. Isso não é um projeto do município, isso é uma meta do país. Inclusive, tem recursos do governo para isso, de integralizar as escolas básicas. Só que integralizar para, de tarde, passar yoga, de tarde para passar qualquer um outro assunto que não ajude a vencer essas mazelas de dificuldades básicas de matemática, de português, de história, de geografia e tudo mais, não resolve a educação. Tem aula de yoga? Um exemplo, né? Foi pouquinho de yoga. No novo ensino médio tem. Sério? Aula de como fazer brigadeiro e por aí vai. Como fazer brigadeiro? Sim, aula de moda, né? De como você usar coisas descartáveis para fazer roupa, enfim. Novo ensino médio é um negócio muito longo. Mas eu acho que essa integralização precisa ser urgente, né? Eu tenho visto muita reforma em escolas que já existem, mas nós precisamos criar as escolas e tornarem elas integralizadas, e para isso a gente precisa de profissionais. Nós não temos profissionais para isso. Uma pessoa que ajuda a criança a escrever
Só dar a resposta ali não resolve o problema, né? Inclusive as crianças que têm dificuldades, tem TDAH, tem TEA, tem descalculia, tem dislexia e por aí vai. Eu acho que essa parte é o que mais atrapalha a gente a vencer as mazelas da educação básica. Eu concordo com você na parte da integralização, porque não há nenhum desses países que eu citei anteriormente, que realmente investiram massivamente em educação, que não investiram, né, que não investiram em educação em tempo integral. Porque, primeiro, você tira a criança da rua, quando ela tem acesso à rua, e na rua ela aprende muita coisa errada, como muita gente é errada, entre aspas. Você tira a criança de dentro de casa, Sim. porque não dá para, o professor não consegue competir com o pai. E às vezes, por exemplo, você está providenciando a educação de qualidade para uma criança que é filha de alguém que não teve educação de qualidade. Isso é um problema. Isso eu ouvi de um amigo pedagogo, que eu inclusive vou trazer aqui, chamando esse papo legal sobre educação básica. É difícil a professora explicar que não pode bater na coleguinha quando o pai bate na mãe dentro de casa. É difícil ela explicar que não pode jogar lixo na rua quando o pai joga lixo no terreno baldio na frente da casa dele. É difícil dizer a professora ensinar que tem que respeitar as leis de trânsito quando a mãe atravessa o sinal vermelho, sabe? Então, isso é um negócio que incomoda falar isso, mas a gente precisa tirar as crianças de dentro de casa, porque, infelizmente, elas acabam recebendo exemplos errados, claro. Né? Pessoas de boa índole, de moral, que realmente ensinam, né, e dão exemplo para os seus filhos, é claro. Mas a gente tem que tratar, na política pública, a gente tem que tratar no plano geral e não de maneira específica, e não dá para fazer da exceção-regra. Né? Integralização das escolas, com certeza, com certeza, para mim, uma das soluções mais viáveis para a educação básica no Brasil hoje. Né? E eu acredito que é inevitável. É inevitável. O Estado já está convertendo para isso, não vai demorar para os municípios converterem também seu sistema de educação para educação integral. O problema é muito caro. É muito caro. É muito caro. Agora, caro assim, caro do ponto de vista financeiro, tá? Mas lembrando que a educação não é custo, é investimento. Exatamente. Nenhum país se desenvolveu sem educação e é um investimento de longo prazo. O problema é que a eleição é daqui a 4 anos. Também tem uma simplificação das escolas integrais que é importante porque meu filho vai passar mais tempo na escola, então ele vai aprender mais. Não. O almoço da criança que ele não vai ter em casa, ele vai ter na escola. O café da manhã. Não é à toa que hoje, se você chegar na rede estadual, o café da manhã é uma feijoada. É porque é uma feijoada, é um caldo bem caprichado, é uma alimentação pesada, porque muitas vezes é a única alimentação que a criança tem, que o adolescente tem. Então, a educação integralizada também passa por esses direitos básicos que ele não teria se ele fosse para a escola de manhã e voltasse à tarde. A gente tem um plano municipal de educação muito bom mesmo, com pessoas incríveis que construíram. É um documento incrível, mas que eu acho que é o grande desafio, o grande percalço que a gente tem, implantar todas as diretrizes do Plano Municipal de Educação nas escolas integrais. Então, é o dobro, né? Integralizar e implantar o Plano Municipal de Educação. Acho que, para mim, esse é o maior desafio que a gente tem. Teve um... Quando a gente fala realmente de integralizar, é caro, porque a gente precisa de profissionais muito bons. Sim. Né, no ensino público. Tem uma pesquisa, um pesquisador fez, acho que ele é economista, e ele fez uma pesquisa muito legal, um estudo muito legal, eu não sei se ele ganhou o Nobel ou concorreu ao Nobel. E foi basicamente o seguinte, ele separou 3 grupos de alunos, 3 classes, na Índia, país, uma região muito pobre da Índia. E para um grupo de alunos, ele forneceu alimentação de qualidade. Para o segundo grupo de alunos, ele pagou pelo desempenho. Ele começou a dar dinheiro para os alunos frequentarem a escola. Sim. E se você tirasse boas notas, você recebia mais. E o terceiro grupo, ele não deu nada para os alunos. Ele investiu na capacitação do professor. Treinou e deu cursos e deu preparação para o professor. Qual foi o grupo que mais se destacou e teve melhor desempenho? O que tinha um professor capacitado. O que tinha um professor capacitado. A capacitação do professor hoje é o principal problema
da nossa educação básica. Eu acredito, não sou especialista em educação, mas pelo que a gente observa, o problema é justamente esse. Não adianta você entregar uma escola super top, tecnológica, com lousa digital e Wi-Fi e escambau, com um professor completamente incapacitado ali, que não tem currículo nem preparo para poder dar aula para aqueles alunos, né? Como é que a gente resolve, como é que o poder municipal pode resolver esse problema na educação muito básica? Ó, eu acredito, né? Primeiro que os professores do município, eu acredito que tem um nível muito bom, sabe? Eu acho que nós temos professores qualificados. Mas aí vai para um outro problema estrutural que faz parte da educação, que é a valorização do professor. Que eu não estou falando de aumentar salário, né? Ele pode ganhar muito bem, mas ele dá aula 40 horas por dia. Né? Por dia não, 40 horas na semana. Ele não é estimulado. Ele pode ganhar 10 mil, ele não é estimulado a dar aula. Eu sei bem disso, eu estou no chão da sala de aula. E todos os anos, né, quando se tem concurso, quando se tem reda e tudo mais, é sempre o mesmo problema, não convoca. Não convoca os professores ficam super lotados, tem que dar conta de AC, tem que dar conta de planejamento, aí tem que fazer prova adaptada para as crianças que não, né, que têm suas demandas específicas e tudo mais, e ela fica sobrecarregada, não tem professor que tenha um desempenho bom nessa situação. E é aí que eu falo, a carga horária, eu acho que é inclusive um desafio talvez maior do que o salário hoje. Quando você estava falando, eu estava lembrando de uma entrevista, eu acho que foi MV Bill, que deu no Altas Horas. Sim, eu já vi, é uma aula que ele dá no Altas Horas. Sim. Às vezes a gente simplifica, eu acho que ainda está simplificado, entendeu? Valorizar o professor, ok. Melhorar a estrutura das escolas, ok. Mas quando a gente vê, eu dou muito minha comida para os meus alunos, sabe? Na prática. Sério? Assim, minha mãe foi diretora a vida inteira. Eu via os relatos, né, de gente que desmaiava, criança que desmaiava passando fome. E hoje, o acesso à escola, na prática, é o acesso a outros direitos básicos. Saúde, né, recebe ali atendimento odontológico. A comida, a alimentação, recebe ali a alimentação, né, de manhã, de tarde e de noite, o próprio acesso à educação, o acesso à segurança, porque onde é que aquela criança estaria se ela não estivesse na escola, né, a depender de onde ela vem, resolve direitos básicos. Quando a Bill fala que a mãe dele ficava mais feliz quando ele chegava com o dinheiro do trabalho dele do que com uma tarefa bem feita, é a realidade. Isso é verdade, né? Porque existem outras urgências. A educação, ela é um plano muito distante na vida das pessoas mais pobres. Porque, assim, como é que você chega para uma criança? Imagina uma criança pobre, 6 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Você fala, é o seguinte, meu filho, você tem que passar aí mais 10 anos na escola. 10 anos, tá? Para sair da escola. Aí você vai passar mais 5 numa faculdade, se você passar no vestibular. Então aí a gente tem mais 15 anos de estudo pela frente, mais uns 2 de pós-graduação aí, tá? Para você conseguir se destacar no mercado de trabalho. Então dá 17 anos de estudo, para talvez você achar um emprego. Até lá sua mãe já morreu de fome, cara. Até lá sua família já foi pro cemitério. E aí que você entende que o problema não é nem acessar a universidade, é o básico. Não dá para comparar educação básica. 17 anos de uma ideia que pode dar certo com a barriga roncando daqui 2 horas, meio-dia, sabe? Eu acho que esse é o problema. A escola, ela hoje, ela acabou cumprindo o papel de resolver muitos problemas básicos, das mazelas da população mais pobre. Eu tive colegas, isso não é um problema atual, isso é um problema antigo no Brasil. Eu tinha colega que realmente ia para a escola merendar, sabe? Eu estudei aqui no Getúlio Vargas, concluí, né, meu fundamental no Getúlio Vargas. E tinham colegas mesmo que iam e falavam assim, eu só venho para merendar. A mãe mandava o garoto para a escola para ele merendar. Eu tenho muita dificuldade de simplificar a educação, muita dificuldade, mesmo porque o buraco é muito mais embaixo. E assim, não é tanto investimento, mas ainda é investimento, porque a escola fica muito sobrecarregada ainda de resolver muitas outras coisas. Que assim, ó, na fila para chegar ao ABC e 1 mais 1 C2, o negócio tá longe demais. Você falou aí da carga horária dos professores, né?
O problema é que o trabalho do professor não acaba na sala de aula. Não. Ele leva muito trabalho para casa. Eu falo que eu já dei aula para algumas turmas de ensino superior e, assim, podou completamente a magia do negócio, sabe? Não pretendo voltar a ser professor tão cedo, talvez como um plano de aposentadoria. Quando tiver bem mais velho, porque minha profissão ela é uma ciência prática. A engenharia é uma ciência prática. Então, talvez quando eu estiver mais velho, bem experiente, com uma boa carga de experiência para levar para os alunos, para gerações mais novas, talvez eu opte em ser professor em alguma universidade. Mas as experiências que eu tive foram cruéis. Não vejo, assim, você perde o encanto pela profissão. Realmente, hoje, quem exerce a função de professor tem ali, sim, sua parcela de amor naquela profissão, porque quando não é degradante, é humilhante. Eu tô rindo, mas é sério. Não é? O caso é muito sério. Não tô contando nenhuma mentira aqui, não. Não. É realmente um negócio tenebroso ser professor no Brasil, cara. Professor, em qualquer outro país desenvolvido, o professor, ele é um título acima do doutor. Doutor, qualquer imbecil pode ser também, convenhamos, né? É trabalhoso pra caramba, mas não é essa Coca-Cola toda também lá, tirar um doutorado, não. Mas é muito mais socialmente apreciado, né? Por exemplo, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você é professor, né? Por exemplo, professora Laiane, é alguém que realmente manja daquele assunto, é alguém que realmente domina e é destaque naquela área, porque só ser um PhD. PhD lá não é uma coisa tão difícil de se conseguir, né? E no Brasil não. No Brasil, o brasileiro não gosta de professor. Já reparou isso? O brasileiro não gosta de especialista, o brasileiro não gosta de. O brasileiro gosta do simples. O brasileiro Pode falar? gosta à vontade. O brasileiro gosta de coach. Esse é o problema, cara. O brasileiro gosta de coach. Quem me conhece. O inimigo número 1 dos mestrandos, dos doutorandos é o coach. E eu sou o inimigo número 1 dos coaches. Quem me conhece sabe, assim, faça o do mundo um lugar melhor. Deite um coach na porrada. Tá? Mata coach, tá liberado. Meu Deus. Larga o aço. Coach bom é coach morto. Não tem o menor problema em falar isso. Coach é um imbecil que te ensina a ficar rico e vai embora de Celta. Isso é um coach. Tá? Isso pra mim é charlatanismo. Charlatanismo. Isso aí eu concordo. Mas vamos continuar falando de educação, que é justamente a sua bandeira. Quais seriam hoje os principais empecilhos para o poder municipal implementar uma escola em tempo integral? Ela é financeira, ela vai sempre apelar para o financeiro, ela não tem dinheiro, mentira, tem dinheiro. Se quiser, tem dinheiro. Sim. Tá? Mas quais seriam realmente os reais empecilhos, fora essa parte financeira? Quais seriam hoje os reais empecilhos para a gente implementar uma boa escola em tempo integral? Primeiro, né, financeiro no sentido, né, do espaço, da estrutura física, mas aí o financeiro entra os professores, né? A quantidade de professores que a gente tem hoje é uma quantidade para, né, ser um professor com qualidade, é uma quantidade insuficiente para isso. E segundo, que envolve outros problemas da sociedade. Por exemplo, essa questão de fazer essa interdisciplinaridade entre as secretarias. Eu acho que eles ainda não entenderam que precisa de mobilidade urbana para uma escola integral funcionar. Eles ainda não entenderam que precisa de uma estratégia de segurança para aquela escola funcionar até mais tarde, né? De manhã até de tarde. Eu acho que eles ainda não entenderam que para a escola funcionar o dia inteiro precisa ter uma interdisciplinaridade com saúde, porque a criança vai ficar ali o dia inteiro, a criança vai sentir uma alergia, a criança vai precisar escovar os dentes, uma criança de 6 anos escovar o dente sem os pais ainda, sabe? De 5, de 6 anos. Então, essa interdisciplinaridade e o plano municipal de educação colocar para funcionar na prática, como ele é, que ele é muito bom, aí é um caminho muito longo. Aí a questão passa longe do dinheiro, inclusive. Será que é um caminho muito longo? Não é viável fazer isso em um período mais curto? É mais do que viável. Quando eu falo um caminho muito longo, eu falo da disposição de resolver esses problemas estruturais. Porque nós ainda estamos falando, toda vez que eu vejo uma entrevista, né, de uma figura pública de Guanambi, ainda o debate gira em torno da estrutura física da escola. E não é esse o problema, né? Não é esse somente o problema. São todos esses outros aí. Aí por isso que o caminho fica longo.
Porque, concordo, porque sem educação básica, de verdade, não adianta sair colocando todo mundo dentro de uma faculdade sem educação básica de qualidade, de verdade, sabe? Eu sou beneficiário do FIES, eu sou super, super a favor dos programas assistencialistas do ensino superior, do ProUni, do FIES, da política de cotas e tudo mais. Eu acho muito legal dar essa questão do acesso. Mas, pô, é complicado você colocar lá, por exemplo, para competir com um cara que passou a vida inteira estudando em escola particular, você que mal aprendeu a tabuada, sabe? Agora, uma coisa que eu vi muito ser feito no ensino superior dos últimos anos foi descer um pouco o nível, dar uma folgada realmente no nível de cobrança do ensino superior para que essas pessoas que vinham a partir dessas políticas assistencialistas elas pudessem acompanhar outros alunos. Eu acho isso, assim, eu acho isso uma paulada realmente paulada no ego desse aluno, né? Você está basicamente dizendo para ele que se eu não facilitar, ele não passa. Aí eu discordo, hein? Não, isso, o legal desse papo é isso. Pode discordar, não tem problema, tá? Estou aberto ao debate. Mas é só basicamente um recorte, claro, né? Que eu não posso medir a realidade dos outros com a minha régua. Foi um recorte do que eu vi. Sim. Né? Certo? E eu acho que o governo federal ele deveria se concentrar mais na educação fundamental, na educação básica, porque fica como, lembra dos problemas em cascata que se resolvem? Se você resolve o problema da educação básica, você não precisa facilitar para mim para eu competir com um carinha que estudou no colégio Sim. particular. Eu sou graduanda de pedagogia, né? Me desafiei, assim. Eu tenho sérios problemas. Eu não consigo falar de uma coisa sem. Eu tenho um hiperfoco ali. Aí eu decidi que eu vou fazer pedagogia, né? Tô quase terminando. E aí, todo mundo que eu vejo, né? Todo profissional, assim, que estuda a pedagogia profundamente, eles sempre falam. E a gente sente isso na pele. Eu acho até que você vai concordar comigo. A série mais importante, né, de todo o período educacional é a alfabetização. Concordo. Se você antes tem ali sua preparação, se você passou, se você foi para a primeira série, né, isso os cientistas que dizem. Depois da alfabetização, se foi para a primeira série do ensino fundamental, mesmo que você ainda esteja na primeira série, pertinho ainda no tempo, na idade, tem coisas que são irredutíveis que não voltam. Tem um processo de formação, né, de estudo que não volta. Então, é para a gente ter noção do quão estratégico é para a formação da vida da pessoa a educação básica, né? O período de alfabetização, o período de ensino do básico. Agora, eu discordo de você nessa parte do ensino superior. No período da pandemia, não só no período da pandemia, né? A universidade pública, né? Inclusive, que é quem mais recebeu esse público, né? Fruto de políticas de acesso ao ensino superior, sustentou e ainda sustenta toda a pesquisa do país. Eu sinto que as universidades privadas acham que não tem nenhuma responsabilidade com a produção de pesquisa no país, porque 90% da pesquisa sai da universidade pública. Sim, concordo, porque eu fui pesquisador, Oi. né, durante o meu curso, e é uma coisa que a gente falava, né, realmente no laboratório. Filho de rico não vira pesquisador, já reparou? Filho de rico vai abrir negócio, Exatamente. Quer diploma para abrir negócio e ganhar dinheiro, né? Ele transforma a profissão dele em negócio. Formou em medicina, monta uma clínica. Formou em odonto, monta uma clínica. Né? Formou em direito, abre um escritório de advocacia. Filho é só a galera mais pobre que realmente empenha na pesquisa. E eu concordo com você. A pesquisa, ela é obrigação do ensino superior. E aí que eu acho que entra esse meu contra-argumento aí para dizer que se é essa galera que está pesquisando, que está produzindo ciência e tecnologia no Brasil, então essa galera que está se desenvolvendo melhor na universidade. Teve numa ascensão agora, né? A lei de cotas completou 10 anos no ano passado e estava um debate para que lei de cotas, né? Raciais e tudo mais. E aí foi feito um estudo onde os alunos cotistas, né, de cotas sociais e raciais tiveram melhor desempenho na universidade do que os alunos que entraram por ampla concorrência. E por isso que eu já... Não, sim, eu vi esse dado também na USP, Isso. que os alunos mais pobres,
depois do terceiro semestre, eles nivelavam as notas com os alunos que vinham Sim. do estudo particular, né? Das escolas particulares. E alguns até passavam, Isso. né? Não, mas a minha crítica não é dizendo que essas pessoas não são capazes. Não, eu acho que elas são muitíssimo capazes. É que eu vi, por exemplo, quando eu cursei na UFBA, a média era 7. Foi E, para 6. e aí desceu para 5. Já? Entendeu? Quando eu tava pensando, desceu para 5. Não, desceu para 5 porque tá tendo um índice de desistência e repetência muito grande. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Não, A gente é isso capaz. aconteceu. Me dá uma condição legal de vir para a faculdade, um transporte público eficiente, um alojamento decente, né? Uma refeição decente, que eu garanto para você que eu sento a bunda na cadeira e estudo mais que o Enzo lá, que vem para a faculdade de Audi. Tá? É isso, minha crítica é essa. Entendeu? Não é que essas pessoas não são capazes ou são menos inteligentes, porque realmente era assim, no laboratório só tinha pobre. É isso, Era eu e pobre. mais uns 6. Aí. A gente era capaz, a gente se desenvolvia bem, nossas notas eram. Eu era um nerdão da sala. É você provando que o sempre negócio fui é um mais nerdão. embaixo. Mas era isso, eu não achava que precisava a faculdade reduzir a média para eu passar. A média era 7 e realmente foi perguntado aos alunos, né? A faculdade perguntou aos alunos se realmente eles se sentiriam confortáveis com essa redução de média. Foi feita uma pesquisa mesmo interna com o pessoal e a galera de engenharia votou em peso. Não reduz não, deixa 7. Não precisa reduzir não. Dá conta de passar para ficar tranquilo. Teve recentemente, eu acho que eu estava na presidência da UEB, teve essa discussão na UFBA, novamente, exatamente sobre essa nota. Mas aí, exatamente isso que você falou, meu Deus, não dá para simplificar nada. Nada na educação. complexo, Entrou né? na universidade, tá. E aí, você vai comer o quê? Tá, você vai morar onde? Você vai dormir onde? Isso é pesado. Não é só a mensalidade. A galera acha que é só a mensalidade. Não é. Tem um custo pesado para você fazer Nem faculdade. escola pública sai barato. Estágio, tem... por exemplo, filho de rico faz intercâmbio, pô, nas férias. Nas férias, a gente só queria, pelo menos, almoçar direito na casa da mãe, voltar para casa para comer direito, né? Sim. Parar de comer miojo e cuscuz com salsicha. Lai, foi do caramba ter você aqui. Adorei, de verdade. Ai, que bom. Esse papo foi incrível, espero que você volte. Tá? Quero que você volte. Eu já tô marcada já. Se você tiver alguma outra coisa para falar, alguma consideração final, fica à vontade, o microfone é seu. Não, assim, vamos afastar da gente esse espírito de velhice que sonda a gente, de desesperança, entendeu? Vamos acreditar, eu acredito. Eu não tô nisso à toa, o meu projeto de vida é na educação, eu quero ser professora o resto da minha vida. Não é um projeto político. Então eu acredito, tem um monte de gente por trás de mim que acredita, sabe? Uma coisa linda de se ver. Eu te convido, inclusive, a conhecer meu coletivo de juventude. Bora acreditar que a gente pode fazer o mínimo diferente, que a gente pode fazer cosquinha, pelo menos nessas pessoas. Eu acredito que é possível. Meu amigo, obrigado. Obrigada a você. Espero Adorei. que você volte. Realmente foi do caramba o nosso Achei papo. muito chique isso aqui, ó. A gente vai ter muito mais papo aqui. Galera do papo, você que gostou, por favor, curte, compartilha, manda pra gente que você gosta, manda pra alguém que você não gosta também, mas só manda, ajuda a gente aí. A gente que tá tendo um desempenho muito além do nosso esperado, de verdade, eu queria agradecer vocês, né? Já era para agradecer antes de pedir, mas eu vou agradecer mesmo assim. Obrigado pelo engajamento que vocês tiveram, a gente não esperava esses números tão incríveis que a gente teve nos últimos 30 dias. Né? Mais de 13 mil contas alcançadas, realmente eu não esperava que tanta gente gostasse do nosso papo, né? Como a gente gosta aqui de bater esse papo com a galera que vem aqui ser entrevistada. Curte, compartilha, manda para quem você quiser, posta no Stories, comenta lá, vota nas nossas enquetes, realmente nos Reels tem as enquetes, vai ter os cortes no Instagram a partir do sábado e domingo a gente posta os cortes. Toda sexta-feira tem o nosso programa a partir das 19 horas, tá? Toda sexta-feira às 19 horas no YouTube e no Instagram os cortes no final de semana, tá? Obrigado você que acompanhou até aqui, espero você na próxima semana, valeu, tchau! Foi? Blogueirinho, cara.